Salí con María Isabel. No, no con María Isabel, con María y Isabel. Y Isabel. Y. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Jordana Borg e esse aqui é o Dicas da Maestra. Presta atenção nessa frase. Salí con María, 3 pontinhos, Isabel. Quer dizer que eu saí com a Maria e com a Isabel. Como que eu vou dizer isso em espanhol? E Isabel? Primeiro que pode parecer que eu tô saindo com uma única pessoa. Salí con María Isabel. Isabel. Parece que é uma única pessoa, Maria Isabel. E se eu tento colocar um i, Maria e Isabel, muitos i, né? Fica muito confuso, muito confuso. Então, eu vim te dizer que, neste caso, nós vamos dizer Maria e Isabel. Salí con Maria e Isabel. Em português, nós temos o e para adicionar uma ideia a outra. E em espanhol, nós temos y, que é muito comum, que tu já tá acostumado a ver, e nós temos o e também. Quando que a gente usa um e quando que a gente usa o outro? Dá vontade? Não, tem um porquê. Quando a gente usa esse y com o som de i, ele vai dar uma cacofonia, vai travar. I, Isabel, I, história. Tá vendo como trava? Então, nestes casos, a gente vai trocar para e. O espanhol é uma língua muito rápida, é uma língua muito fluida, não dá pra ficar travando. A gente respira, fala tudo que tem pra falar e depois respira de novo. Então, não dá pra ficar Maria e Isabel, ok? Então, nesse caso, nós vamos colocar um e. Então, quase sempre vamos usar o y. Quando a palavra seguinte começar com i ou com hi, a gente vai trocar para e. Vou te dar outro exemplo. Eu estudio, ok? Eu estudo. Estudio espanhol e história. Espanhol e história. Tá vendo? Porque se eu falasse tu espanhol e história, tá vendo? Então, estudo espanhol e história. E história. O y e o som de i, eles brigam. Eles não ficam lado a lado. Então, deixa ele pra lá. Agora eu vou te dar um exemplo do mais comum, que é a gente usar com y. No desayuno, comi pan e queso. Deixa eu ver se eu entendi. Sempre que tem um hi, eu vou usar um e, certo? Mais ou menos. Olha essa frase. Geografía e historia, pero frío e hielo. Que? Por quê? Por que que aqui eu tô usando hi no hielo, no gelo, e eu tô colocando um y nesse caso? Por quê? Porque tem aquela exceção, né? Tudo na vida tem exceção. Então, H e E, a gente vai colocar o Y normal. Porque percebe que quando eu falo hielo, o som do E é bem mais forte. Hielo. Então, quando eu uso hielo, é tão sutil que não faz diferença, não causa cacofonia, não trava a minha voz. Então, geografia, história, frio e hielo. Conseguiu entender? Foi tranquilo? Comenta aqui embaixo uma frase em que tu precisaria usar y e uma frase que tu usaria e. Aproveitando que tu tá aqui, no dia 8 de agosto, tu vai aprender espanhol pra viagem de um jeito que tu nunca viu antes. Então ativa o sininho aqui pra que tu fique por dentro de todas as novidades. E se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar um me gusta. Um beijo e nos vemos.